E aqui na cidade de João Pessoa, desembarquei para realizar minha residência social, uma atividade que faz parte do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Gestão Social da Universidade Federal da Bahia, para conhecer um pouco dessa cidade criativa do artesanato e arte popular pela Unesco, conversando com pessoas ligadas aos setores criativos e conhecer um pouco mais dessa dinâmica e dessa cidade incrível. Vamos juntos conhecer a história dessa cidade maravilhosa e criativa. Minha relação com João Pessoa é uma relação de muitos anos. Eu vim aqui pela primeira vez em 83, quando teve a primeira feira do artesanato paraibano, que foi na Praça da Independência. Voltei 10 anos depois, em 93, quando teve em João Pessoa também o primeiro Congresso Brasileiro de Artesanato. E essas minhas duas primeiras vindas a João Pessoa acabaram se transformando em muitas outras, até que em 2017, a Regina Amorim do Sebrae me convidou para dar uma palestra sobre economia criativa. E nessa palestra eu falei da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, na qual eu me considero uma espécie de embaixador sem pasta, uma auto-obrigação que eu me instituí de tentar colocar o maior número possível de cidades latino-americanas nessa rede. E por conta dessa palestra, a prefeitura me convidou então para montar o projeto de João Pessoa para concorrer ao título de Cidade Criativa da Unesco no artesanato. E aí em 2017, dentro da primeira propositura da cidade de João Pessoa como Cidade Criativa da Unesco, do artesanato da arte popular, eu já fazia parte de todo esse processo, auxiliava na montagem do dossiê e como designer desenvolvi a logomarca que ainda hoje é aplicada nela, né, que foi a que foi aprovada, quando eu desenvolvi mostrando a cidade que nasceu do rio, crescendo para o mar, utilizando os elementos que são iconicamente formadoras desse símbolo, que é o pote de barro representando a cerâmica, o nosso centro da cidade, o rio que leva até o mar com o farol do Cabo Branco. E aí é um processo muito natural por exatamente conviver com todos os artesãos, né? Por acompanhar o processo de criação e ver o potencial da cidade. Quando a gente tem um núcleo e uma variedade muito grande de artesãos na cidade. O artesanato em si, o paraibano já é muito valorizado e a partir do título houve assim, vamos dizer assim, uma dimensão maior, um leque maior foi aberto para que o pessoal conheça o verdadeiro artesanato pessoense, né? Foi feito um contrato comigo pelo Sebrae e eu vim para cá e durante algumas semanas eu fui visitando todas as instituições da área cultural e também aquelas mais ligadas ao artesanato. Visitei as unidades de produção todas e fui levantando esse capital, né, que poderia ser o diferencial de João Pessoa. Quando nós começamos o trabalho, a gente tinha várias possibilidades. Podia ser uma cidade criativa na música, tinha um festival internacional de música clássica todo ano, tem 3 orquestras, tem uma série de bandas, de produções independentes. Podia ser também, de repente, na gastronomia, tem uma gastronomia interessante. Mas nós optamos pelo artesanato até por ser, digamos, das 7 áreas da economia criativa, aquela que mais necessita do apoio do poder público. Foi mais uma estratégia de mão dupla. De um lado, convencer a Unesco de que João Pessoa não é só um polo de produção, mas também é a porta de escoamento da produção artesanal do Estado. E a outra estratégia era convencer o poder público de investir mais nessa área, se comprometendo a ter um laboratório de design para artesanato, uma central de comercialização, uma fábrica social, equipamentos que ainda estão em processo de implantação. O laboratório foi um dos projetos que estavam inscritos no dossiê. E hoje ele serve de base para todos os outros projetos. O Labim tem 3 serviços principais. Tem a pesquisa, que são feitas nos salões, são pesquisas semestrais. Então os salões acontecem 2 vezes por ano, sendo um em janeiro e em junho. Então é esse momento que a gente aproveita que os artesãos estão reunidos, tem mais de 500 artesãos aqui. E através dessa pesquisa a gente tem acesso a dados diversos dos artesãos e a gente aproveita, usa essa pesquisa como base para tomar as decisões do laboratório. Então a gente monta esse ciclo de capacitação que dá esse auxílio para necessidades básicas, para além de saber fazer do artesão. O artesão não basta só fazer a peça, hoje em dia a gente precisa ter rede social, precisa ter um curso de fotografia para ter uma fotografia melhor do produto, identidade visual, precificação.
Então, o nosso ciclo de capacitações ali universo para justamente dar esse suporte. E tem as oficinas criativas, que são mais pontuais, que é onde a gente consegue botar em prática essa união do design artesanato. Há mais de 20 anos trabalhando com artesanato, a gente vê a evolução do artesão, né? A questão da autoestima, do pertencimento do artesão, e que se a gente fizer uma retrospectiva, a gente começa a voltar no início, quando havia a timidez, a vergonha, a falta de reconhecimento até próprio da arte, da capacidade artística, da cultura que existia no trabalho de cada um deles, né? E aí, esse reconhecimento de João Pessoa como uma cidade criativa, ela traz para o próprio artesão essa autoestima mais elevada, né? Essa percepção do valor próprio do trabalho, da sua cultura, do que você consegue identificar como elemento significativo da cidade e colocar isso dentro do trabalho, né? A gente tem ceramistas aqui que a sua identidade, a sua cultura, seja étnica, seja de vivência familiar, de religiosidade, ela está sempre presente no trabalho dessas pessoas, né? João Pessoa é uma capital extremamente antiga, cheia de arte barroca, então de repente você encontra no trabalho de alguns artesãos o rebuscado do barroco, a riqueza da santeria feita na cerâmica, né? As fachadas de casas antigas que existem aqui. Somos uma capital de mais de 400 anos. Então, isso tudo é possível ser extraído e estimulado para que esse artesão perceba o valor de ser uma cidade reconhecida internacionalmente, né? E mostrar isso para o mundo inteiro. E chacoalhar e despertar que quem está aqui dentro tem esse olhar também. Meu forte é arte sacra. Eu deixo de fazer aquela imagem daquele santo tradicional e coloco elementos da nossa cultura na arte sacra, entendeu? Passa a ser um artesanato inovador, sem perder a tradição. E isso foi uma das características do artesanato paraibano em si, João Pessoa, que levou a cidade a conseguir esse título de cidade criativa pela Unesco. Como dizia minha avó, eu sempre fui um menino muito curioso. E minha família é de tradição católica e ela tinha um oratório em casa. No meu intervalo das aulas, eu ia passar a tarde na casa dela e eu ficava questionando as imagens dela, porque eu achava muito estática. E também com o tempo tinha muita peça quebrada. E eu comecei a tentar restaurar as peças da minha avó. Eu digo que ela foi uma das incentivadoras porque ela deixava eu pegar as peças dela e tentar restaurar. Uma das minhas obras mais premiadas é o São Francisco. Eu brinco com o meu São Francisco, eu trago a memória afetiva, eu tinha um avô que fez um balanço para mim no quintal da casa dele. Então eu fiz um São Francisco se balançando. Aqui na Paraíba a gente tem a cidade de São Bento, que é conhecida como a capital mundial das redes. Eu fiz um São Francisco dormindo numa rede, onde também a varanda da nossa rede, ela tem impressa a nossa renda renascença, dando identidade cultural, lembrando das nossas rendeiras, entendeu? Então eu acho assim, a gente tem o poder de criar, mas no meu caso, sem brincar com a fé, né? Respeitando a cultura local. Qual a importância desse título, sendo que João Pessoa ela é a primeira e até então única no setor do criativo, né, do artesanato e arte popular. Então, qual a importância desse título da Unesco para a cidade, para o seu povo, seus artesãos e artesãs? Eu acredito que a maior importância desse título é a permanência da cultura e da criatividade do artesanato, né? Você tornar uma cidade criativa, você obriga que ela se mantenha essa cidade criativa, porque ela tem obrigações a cumprir, né? Capacitar artesãos, fazer intercâmbios com outras culturas e outros artesanatos. E isso faz com que a cidade se mantenha viva nesse segmento, né? Prova maior disso são as missões realizadas, os eventos que acontecem aqui em João Pessoa, sempre com foco no artesanato e na arte popular, para que a gente mantenha essa titularidade de cidade criativa da Unesco, assim como a gente mantenha viva a cultura e o artesanato da cidade e, consequentemente, do estado da Paraíba. Mas é importante explicar que mais do que os atributos que a cidade tem, é o que ela pretende fazer se ela ganhar o título que conta. O dossiê ele é dividido em duas partes. Uma parte você conta os 4 anos que antecederam aquela candidatura, o que foi feito na área da cultura, na área da economia criativa. A segunda parte é o que você pretende fazer, quais são os projetos que você pretende propor que justifiquem esse título. Eu acho que aí é que
a coisa acontece. Essa rede é muito importante porque é uma rede, a gente se comunica com as outras cidades, a gente se comunica de forma muito ativa. Ano passado a gente teve o Fórum Internacional de Cidades Criativas, onde a gente reuniu vários representantes de outras cidades, onde pôde ter esse intercâmbio de informações. A partir disso já surgiu um acordo de cooperação com o México, que a gente recebeu o diretor de artesanato do México, recebemos o secretário de Cultura da Colômbia. Então, essa troca de saber é muito importante para a gente. Eu acho que o importante, eu sempre defendi, que a cooperação técnica e o intercâmbio, eles queimam etapas no processo de desenvolvimento. Você absorve metodologias, você conhece experiências exitosas, você pode replicar esses projetos. A segunda coisa que eu gostaria que acontecesse é que com esse título as pessoas aumentassem o seu orgulho de pertencimento. Porque em João Pessoa nós temos um problema da baixa autoestima. As pessoas que são daqui não dão muito valor à sua cultura, à sua história, até porque nem a conhecem direito. Às vezes a gente sai do nosso estado para conhecer um exemplo. A gente sai daqui para conhecer o Padre Cícero no estado vizinho do Ceará, mas não lembra da riqueza cultural que a gente tem na nossa cidade, entendeu? Muitas das vezes o pessoal lá de fora diz: João Pessoa tem esse título, chega aqui, Cidade Criativa da União, o nome Unesco tem um peso muito grande, entendeu? E às vezes o próprio pessoense não conhece, né? Aqui local eu acho que ainda precisa uma divulgação maior e o interesse da própria população ao conhecer, né? A cidade ela precisa realmente ter esse pertencimento, os cidadãos pessoenses precisam saber dessa riqueza que é a cidade, ter essa certificação, esse reconhecimento da Unesco e se apropriar disso, sabe? Tomar mais orgulho, adquirir e entender a riqueza cultural que a gente tem do artesão pessoense, do artesão paraibano, que uma coisa está muito ligada à outra, porque a gente tem uma diversidade de tipologias, tanto na cidade de João Pessoa, onde a gente tem a cerâmica, o couro, né, a fibra natural, a madeira sendo trabalhada aqui, e aí fazer com que a gente realmente valorize e enalteça essa certificação, essa titularidade da cidade como uma cidade do artesanato e da arte popular. Eu acho, em primeiro lugar, importantíssimo que exista uma preocupação acadêmica com o tema da economia criativa, com o tema das cidades criativas. E eu acho que isso deve ser estimulado. Pouca gente tem escrito sobre isso. A literatura sobre economia criativa ainda é incipiente no Brasil. Sobre cidades criativas, então, nem se fala. Se vier 10 títulos, é muito. Então é importantíssimo que as pessoas escrevam sobre isso. Sobretudo, comparem as ações. É muito importante, vamos dizer assim, essa troca de cultura, né? Que vocês vêm procurar saber sobre o nosso artesanato, sobre a nossa cultura local. E aproveitar para fazer o convite, pessoal. Venha conhecer a cultura da Paraíba. Muitas vezes a gente só vê falar do Nordeste de seca e não tem nada a ver com isso. A gente tem uma cultura forte, seja na dança, seja no artesanato, no teatro, nas nossas praias. Então venha conhecer a nossa cultura, beber um pouco dessa fonte, né? É muito bom a gente encontrar pessoas que queiram mostrar ainda mais. Isso é uma contribuição para tudo aquilo que foi falado, de que as pessoas precisam conhecer. Então participar de um documentário, participar de um estudo, participar de um trabalho de pesquisa, de qualquer outro tipo de atividade que registre, divulgue e mostre o valor disso, para a gente é extremamente gratificante. Faz valer a pena cada tentativa, cada passo, cada ação dada. Eu fico muito feliz em fazer parte de toda essa sequência que está sendo criada ainda para mostrar mais e mais para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado você pelo interesse. E assim eu encerro esse trabalho lindo. Foi muito gratificante conhecer João Pessoa, a primeira e única a receber o selo da Unesco no setor do artesanato e arte popular. Foi muito bom trocar experiência com todos os artistas, os profissionais, e aqui eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de João Pessoa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e toda a equipe do Labim por me acolher e me receber tão bem. Meu forte abraço e muito obrigado.